uma mensagem para o seu coração esta noite. Quantos creem nisto? Amém. Eu também creio. Eu quero pedir a você que abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3. Queridos, como nunca, um tema tem sido constante ao meu coração e creio eu mesmo que essa insistência da parte do Espírito Santo para com a minha vida, com certeza tem algo importante, né? Quando Deus continuamente insiste, né, em falar, né, sobre algo, eu sinto que é assim um momento de despertar mesmo, um momento de de refletirmos, estarmos atentos. E Deus tem ministrado muito ao meu coração, tem me despertado assim de forma muito significativa com relação ao tempo, né, com relação a estar atento a oportunidades, a não perder, né, oportunidades. O Espírito Santo tem batido nessa tecla. E eu dei este tema para a mensagem de hoje. Eu tenho ministrado algumas vezes com relação a isso, mas eu dei este título: Alinhando o tempo da terra com o do céu. Alinhando o tempo da terra com o do céu. E eu quero ler um texto, começar lendo esse texto com você e fazendo algumas referências, porque eu gosto mesmo de sempre criar um cenário, né, para que a gente possa ter aplicabilidade, né, à palavra de Deus, às nossas vidas, porque é isso que realmente vai fazer diferença. Amém, queridos? Se eu não consigo extrair princípios da Bíblia e não consigo aplicá-lo à minha vida, acabamos não tendo o resultado, né, necessário. E eu sinto que muitas vezes, né, nós perdemos o time, né, pensando na terra, né, pensando quantas pessoas, né, sempre eu acabo comentando, quantas pessoas não têm realmente um propósito claro, né, de sua vida, quantas pessoas não têm realmente assim objetivos definidos, com datas programadas para que as coisas aconteçam. Quantas pessoas não têm essa expectativa? Mas mais do que isso, irmão, nós precisamos contextualizar se entendemos que Deus tem um plano para as nossas vidas. Você consegue crer nisso, irmão? Que Deus tem um plano para a sua vida? Pergunte para o seu vizinho mais uma vez. Ele fala assim: você acredita que Deus tem um propósito para a sua vida? Então se torna muito relevante, além de eu conhecer, né, o propósito, de eu ser a pessoa certa, mas também de estar no lugar certo e consequentemente também na hora certa. Então, se nós conseguirmos, irmão, alinhar, né, o nosso tempo com o tempo de Deus, poxa vida, a nossa vida será bem melhor. Você pode acreditar nisso, irmão? Você consegue acreditar nisso? Quantos creem que você é a pessoa certa? Bom, Deus me escolheu, Deus me gerou, amém? Deus gerou a você também. Você pode dizer amém para isso? Deus gerou a você, então você é a pessoa certa. Fala assim: eu sou a pessoa certa. O que às vezes nos faz ter resultados, então, não tão a contento com o que poderia ser. O problema, muitas vezes, não está na pessoa. Às vezes a gente se desqualifica, né? Às vezes a gente não se acha
realmente que somos, né? Pessoas que Deus nos criou. Às vezes a autoestima não é muito boa, mas o resultado muitas vezes ele se torna aquém. Não é porque você é a pessoa errada, mas é porque algumas vezes nós nos encontramos no lugar errado e na hora errada. E aí sofremos às vezes com isso. Amém, querido? Porque a pessoa certa, eu já sei que eu sou e que você também é. Amém, queridos? A questão é, né, precisamos alinhar, né, o nosso relógio, alinhar o nosso tempo ao tempo de Deus. Amém? Então, eu quero ministrar ao teu coração uns versículos aqui, uns textos para que a gente possa meditar juntos. Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao verso 11. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Misericórdia, né, irmão? Mas vai chegar esse dia, amém? Você pode falar amém ou amém? Amém? Eu falo amém, eu não quero morrer não. Se eu pudesse, eu não queria morrer não. Se Deus deixasse, eu não queria morrer. Mas não tem jeito. Deus, Ele é aquele que governa. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Verso 9: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Verso 11. Eu quero extrair, na verdade, algo em cima desse verso 11. Diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Queridos, quando nós conseguimos, irmão, quando nós conseguimos realmente ser a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa, as coisas se tornam mais formosas. Tudo que é vivido no tempo certo, irmão, é mais prazeroso. Então, Deus criou as nossas vidas de forma bem cíclica. Então, todos nós que aqui estamos hoje, né, com exceção daqueles menorzinhos que estão lá, né, que são crianças. Quantos aqui já foram criança um dia? Bênção, irmão. E criança, é isso mesmo. Eu sinto que às vezes os pais ficam um pouco preocupados, né? Assim, meu filho correu aqui, não sei o quê. Criança, irmão, é isso. Ele é criança, amém? Ele não está preocupado se ele está atrapalhando, ele não está preocupado se ele está incomodando, ele quer brincar, irmão. Ele está na dele, né? Então, há um momento importante da infância. A infância, ela tem essa marca, né? De diversão, de inconsequência, de não preocupação com nada. Isso é bênção, irmão. Amém, queridos? Que bênção que os nossos filhos possam ter infância. Hoje, nós vemos até algumas pessoas, infelizmente, né? As gerações de hoje são marcadas por não poder ter tido uma boa infância. A minha infância foi maravilhosa. Eu vivi na rua. Ele tá rindo por causa das artes, né? Das artes. A dos meus irmãos não foram bons, porque eu bati muito neles, fiz muita coisa errada, né? Mas eu digo assim, eu brinquei na rua, soltei papagaio, subi em pé de árvore e fiz isso, fiz aquilo, nadei em rio, nadei em lagoa e brincava de polícia ladrão, brincava de pente alto, brincava de rouba-bandeira e puxa vida, que bênção, irmão, que bênção. Hoje, infelizmente,
Infelizmente, as nossas crianças não têm oportunidade nem muito de ser criança, né? Não conseguem brincar, não temos essa liberdade, né, de deixar os filhos para a rua, né? Muita preocupação, né? Misericórdia, né? Então a gente vê também um problema nisso, acaba não sendo tão prazeroso. E aí, depois da criança vem a adolescência, que bênção, irmão, começa a crescer, né? Aí vem a época de estudar, amém, adolescentes? Aqui não tem adolescente, né? Só tem jovem. Tem uns adolescentes aqui também. Eles não gostam que os chamem, não, né? Mas é adolescência, a juventude, né? Aí é o momento do trabalho, o momento lá do namoro, né? De ir criando responsabilidade. Depois vem a idade adulta. Ou seja, a nossa vida, ela é cíclica. E quando nós conseguimos, né, realmente viver alinhado, né, alinhando o nosso tempo ao tempo de Deus, irmão, a nossa vida se torna melhor, querido. Amém? Então, eu vejo assim hoje claramente que a falta desse ajuste causa tanto problema, irmão. Tanto problema, né, nas pessoas, né? Uma criança que perde a sua infância, né? Ou jovem, né? Quantas pessoas erram, né? E a gente vê assim, o cara, por um desajuste desse tempo, um cidadão que deveria ser um adolescente já se torna mãe ou pai. E aí tem que construir uma família muito cedo. E aí, puxa vida, é aquele transtorno. Quantas vezes a gente vê isso aqui, irmão? O cidadão já está com o cabelo meio esbranquiçando assim como o meu, brinquinho, tatuagem de motoca. Acelerando. Que às vezes não necessariamente a gente precisa rotular, mas você vai conversar com essas pessoas, um grande número deles, né? Na época que poderia ter curtido aquilo, não teve oportunidade, talvez. E aí o cidadão agora quer virar playboy, irmão. O cara tem 60 anos e quer dar uma de playboy, né? Tá lá de brinquinho, cabelinho, surfista ainda, né? Mas, bom, se eu consigo fazer as coisas na hora certa, irmão, é muito maravilhoso. Então, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, irmão, alinhar o nosso relógio existencial ao relógio de Deus. Se eu e você, irmão, conseguirmos alinhar o nosso tempo ao tempo de Deus, querido, a nossa vida vai ser muito mais prazerosa. A nossa vida vai ser muito mais plena. A nossa vida vai ser muito mais construtiva. Vai ser muito mais feliz. Porque tudo, quando conseguimos fazer no tempo certo, tem mais sabor, irmão. Você pode dizer amém? É igual chupar, comer alguma coisa que ainda não esteja no tempo certo, né? É como chupar uva verde. Você já tentou chupar uva verde, irmão? Fora do tempo? Ainda não amadureceu. Aí o cidadão vai lá e... O que dá, irmão? Você consegue... Só de pensar já dá aquele travado assim, né? Aí eu costumo brincar com alguns jovens, né? Que tem 15 anos e a barriguinha tá desse tamanho assim, irmão. Aí ela tá com cara de quê, irmão? De quem chupou uva verde. Por quê? Vai vir uma responsabilidade tão grande e aquela pessoa, ela não tá pronta. Não vai ter o mesmo sabor. Uma gravidez aos 13 anos, 14 anos, não tem a mesma satisfação do que uma gravidez na idade certa. Um casamento, né, na idade incorreta, ele não tem o mesmo prazer, entende? É conflito, é muito peso, é muita responsabilidade, porque está fora da hora. Então, a gente precisa estar atento, irmão, para alinhar o nosso tempo ao tempo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu quero ler um outro texto com você, que eu também já ministrei aqui, e depois nós vamos entrar exatamente onde eu quero chegar com você. Salmo capítulo 90. Nós já lemos esse texto aqui também, e propositalmente eu estou repetindo ele, mas a palavra de Deus, ela nunca se repete. Amém, queridos? A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Então hoje nós vamos ler o mesmo texto, mas eu lhe afirmo que ele vai falar de forma diferente ao teu coração. Salmo capítulo 90, nós vamos ler 2 versos só, verso do 10 ao 12. Salmo 90, do 10 ao 12. Diz assim:
Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, nós voamos. Fala com o teu vizinho assim, a sua vida voa, irmão. Amém? Outro dia eu tinha 12 anos. Hoje eu já tenho 48. Minha sogra, ela está na minha casa. Minha sogra, ela está na minha casa, irmão. E minha sogra, ela é instrumento de Deus para me cutucar. Assim, tipo assim, né? Nossa, tá chegando a 50, hein? Cabelo tá ficando branco, hein? E não sei o que. E às vezes eu faço assim, repreendo, né? Sozinho lá. Ela, tipo assim, ela gosta de me dizer assim, a linha de chegada tá chegando. E ela é bênção, irmão, porque ela fala assim, depois dos 60, prepare, que é só dobro, todo dia. E eu falo assim, tá amarrado. Eu não posso amarrar ela, né, irmão? Porque ela é uma bênção na minha vida, né? Então, os que conhecem a minha sogra é um anjo materializado do céu que Deus enviou para ser uma bênção na minha vida. Então, isso aí é pouco, né? Então, quando ela fala isso, depois ela fala assim, daqui 10 anos você vai ver. É dor todo dia. Dói aqui, dói ali, dói aqui, dói ali. E não tem jeito, não tem jeito. E eu olho assim e falo, ô Senhor, amém. Então, a nossa vida, ela passa rápido, irmão. Passa rápido, jovem. Na hora que você assustar, irmão. Esses dias eu estava vendo lá umas fotografias, né, da minha idade lá, quando eu era novinha. A Marina olhou e falou, nossa, pai, você era sarado, hein? É porque ela olha hoje ela vê lá eu tentando acabar com essa barriga, irmão. Difícil, irmão, difícil. Eu ando uma semana de bicicleta, 3 pedaços de broa que eu como, estraga tudo. Não é possível, não é possível. Eu descobri uma abençoada de uma broa de milho, numa padaria ali, irmão. Nossa Deus, essa broa tá acabando comigo. Porque eu não consigo comer um pedaço. E eu vou tirando de fatia fina. Eu vou tirando de fininho em fininho assim, ó. Na hora que eu assusto. Eu vim pra cá, o botão da calça tá apertado. Eu falei, gente, já andei de bicicleta essa semana pra caramba. É possível, né? Mas a Marina viu uma foto minha lá, quando eu recém-casado, né? Eu já falei com vocês, irmão, vocês não acreditam muito não. Recém-casado eu era fera, irmão. Fazia, minha esposa é testemunha, vocês não acreditam. Eu fazia abertura assim, ó, total, irmão. Eu abria as pernas igual o Van Damme, irmão. Verdade? É mentira, Terta? É mentira, Terta? Verdade. Sério, irmão? Sério, ó. Irmão, eu abria as pernas todinha aqui e encostava o peito no chão, irmão. E ela sentava nas minhas costas assim, é verdade? Porque você não acredita, irmão? Sério? É. Vocês não acreditam, não. É. Então, eu vejo aquelas fotos e eu falo assim, não acredito, cara. Às vezes até eu mesmo fico assim, nossa, meu Deus, né? Aí hoje, puxa vida, tá começando a se cumprir a palavra da minha sogra. Aqui, irmão, Neusaldina, misericórdia, né? Mas amém. Voltando pra cá, a vida passa rápido, irmão. Eu quero bater nessa tecla com você, irmão. Deus tem queimado meu coração por isso. E eu quero muito que o Espírito Santo possa mexer no teu coração, irmão. Porque Deus tem batido nessa tecla comigo insistivamente. A vida passa rapidamente, irmão. E se nós entendemos que Deus tem um propósito em nossas vidas, não há nada mais frustrante para aquele que consegue acreditar nisso, pensar que vai chegar no fim da sua vida sem ter concluído o propósito de Deus na vida dele. Entende, irmão? Isso é terrível, irmão. Eu gostaria muito que você conseguisse crer nisso. Deus tem um plano na sua vida, irmão. Mas a tua vida e a minha vida, ela é finita, irmão. A nossa vida é finita. Os dias passam. Esse mês, hoje estávamos fazendo uma prévia aqui do nosso primeiro semestre. Domingo que vem agora é o nosso segundo encontro com Deus, né, deste ano. O nosso ano já chegou à metade. Passamos a metade do ano de 2014, irmão. Metade do ano de 2014 foi-se. Então, querido, eu quero muito, irmão, muito. Eu sinto como
uma palavra profética para o teu coração. Você que é desperto hoje para entender que Deus tem um plano na sua vida, saiba, irmão, que os dias passam de uma forma tão rápida, e se você, quando você assustar, você vai se deparar com um período de tempo e não será possível mais refazer algumas coisas. Entende, irmão? Eu acredito que talvez seja a maior dor, porque enquanto ainda há expectativa, enquanto ainda há esperança, né? Enquanto há vida, há esperança, mas nós precisamos ser sábios para entender, irmão, que algumas coisas passam e não tem jeito mais. E acredito eu que a maior dor que pode existir para um ser humano é essa: é eu me despertar que não há mais jeito de fazer algumas coisas. Isso deve ser muito duro. Eu ainda louvo a Deus que tudo que ainda eu sonho ainda é possível. Eu tenho clareza disso. Mas mais do que nunca, o meu coração tem queimado para que eu possa valorizar a cada dia da minha vida, a cada tempo que eu tenho, a cada amanhecer tem um valor gigante assim para mim. Porque eu sei que Deus tem planos grandes a nosso respeito. Deus não tem planos medíocres a teu respeito. Deus tem planos grandes a teu respeito. Amém, queridos? Então, este salmo, né, de Moisés, ele continua dizendo assim, verso 11: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Verso 12, foi o que eu ministrei há uns domingos atrás aí. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E como eu compartilhei com você, o problema aqui de Moisés não era um problema aritmético. Moisés estava pedindo a Deus exatamente isso, irmão. Ajuda-me, Senhor, a sincronizar o meu relógio ao teu relógio. Irmão, Moisés estava dizendo, é importante eu estar alinhado o meu tempo com o seu tempo. Viver fora do tempo de Deus, irmão, tem um custo muito alto. Amém, querido? Ouça o que eu estou te dizendo, irmão. Fazer as coisas fora do tempo de Deus tem um custo muito alto. E eu te digo que qualitativamente e quantitativamente, das duas formas com que eu olhar para isso, custa caro. É muito mais caro viver fora do tempo de Deus do que viver no tempo de Deus. Amém, querido? É muito desagradável, irmão, viver fora do tempo de Deus. Muito desagradável. Não queira, irmão, estar fora do tempo de Deus. Amém, amados? É o cidadão que vai fazer uma viagem e chega num lugar que é no inverno e o cara chega com roupa de verão. Você já viu gente assim, irmão? O cidadão, viver fora do tempo é isso aqui, né? Nós estamos falando de estações, né? Então, o cidadão sai e vai fazer uma viagem, né? Uma vez, irmão, eu passei, irmão, a vez que eu mais passei frio em toda a minha vida foi uma viagem que eu fiz para São Paulo. Não esqueço disso aqui, né? Não tem muito a ver, mas também tem. Eu fui buscar um carro. Eu prestava serviço para uma multinacional e o presidente da empresa, ele viajou de carro, não sei o que aconteceu lá, teve um problema, ele teve que vir de avião. E aí ele nos ligou e pediu que fôssemos buscar esse carro lá. E aí eu fui buscar o carro dele. Saí à noite, eu lembro disso que como se fosse hoje, meu pai me levou à rodoviária. E eu fui de ônibus para voltar de carro. Então eu virei à noite viajando. Eu era jacu, irmão, muito novo. Minha mãe falou assim, Clebinho, leva um cobertor, põe uma blusa de frio. Cobertor, na minha cabeça, inexperiente, irmão. Eu vou chegar na rodoviária igual aqueles baianos. Cobertor, travesseiro. Ela falou assim, meu filho, leva. Aí vai eu só com a blusinha, irmão. Irmão, que noite desgraçada, irmão. Que noite. Eu não me esqueço disso. Na hora que o ônibus parou em São Paulo, andou por dentro da cidade, né, de São Paulo, o termômetro marcava 3 graus, irmão. Tudo nublado.
Irmão, mas de madrugada, o único dentro do ônibus que não tinha cobertor, nem travesseiro, nem blusa de frio era esse bobo aqui. E eu puxava a blusinha pra cá, puxava pra lá. Irmão, teve uma hora que eu falei assim, meu Deus, eu vou pedir alguém pra sentar do lado dele. Eu vou passar mal, eu vou desmaiar aqui. Por quê, irmão? Estava um frio terrível e eu com a roupinha fora da estação. Então, quantas vezes, irmão, nós vivemos assim em nossas vidas, né? O cidadão, ele está fora do tempo, irmão. É no inverno e o cara está sem blusa. Ou o contrário, também é verdade, né, irmão? Tá um calor de arrebentar e o cidadão de blusa de veludo, suando, né? Isso acontece muito com menino, né? Os marinheirinhos de primeira viagem aí, Maria. Quem mais tem menino pequenininho aqui, irmão? Hoje é só a Maria, né, que é pequenininho. De vez em quando eu falo assim, Maria, a gente fica com cuidado, irmão, com zelo. É porque o filho é dela, né? Mas a gente acaba não aguentando, né? E aí, calor, hein? Vem com blusinho, toquinha, cobertorzinho, cor de rosa. A bichinha só vê o rostinho dela assim, ó. E ela tá assim. E a Maria de camiseta. Falei, irmã, você tá com calor? Eu tô. Aí eu fico pensando assim, né? Ai, se eu pudesse falar. A bichinha tá suando igual tampa de chaleira lá dentro, irmão. Mas não, isso é relevante. Então, querido, não existe nada pior, irmão, do que a gente estar fora do tempo de Deus. Que coisa gostosa é, irmão. Você está no inverno agasalhado, ou você está no calor com uma roupinha leve, debaixo de um ventilador. Que delícia que é. Concorda comigo ou não, irmão? Você concorda ou não? A Bíblia está nos afirmando aqui, nesse texto de Eclesiastes, que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Então, as coisas, quando acontecem no tempo de Deus, irmão, elas são muito formosas. Elas são mais agradáveis. Viver no tempo de Deus, jovem, casar no tempo de Deus, vai ser muito mais prazeroso para você. Espere o tempo de Deus. Alinhe o teu relógio com o relógio de Deus. Amém, querido? Na tua juventude é hora de você trabalhar, de você construir sua vida, de você adquirir conhecimento, adquirir maturidade. Por quê? Porque casamento, ele requer uma força maior, né? Casamento requer uma experiência maior. Eu não estou te falando para que você fique velho, não, irmão. Eu estou falando para você conseguir aguardar o tempo certo, para que você não fique tremendo de frio na hora que vê a conta. Amém, irmão? Tem uns que vê, na hora que vê as contas, fica assim, né? Batendo biela. Por quê? Nervoso, né? A conta cara, responsabilidade, problemas maiores, né? Não estão prontos, né? E aí as coisas acabam não acontecendo no tempo certo. Irmão, amém, queridos? Quantos querem alinhar o seu tempo ao tempo de Deus aí? Eu quero ler mais um salmo com você ainda. Salmo 115. E aí nós vamos entrar na mensagem propriamente dita. Eu estou só construindo aqui um cenário para que possamos enquadrar esses princípios que eu quero te passar, irmão. Salmo 115, verso 16. Salmo 115, 16. Acharam? Diz assim a Bíblia: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Ouça aqui, irmão. No céu governa Deus, imperativamente. As coisas acontecerão exatamente na hora que Ele determina. Amém? A maneira dele. A primeira vez que algo tentou se levantar no céu contra a vontade dele, foi expulso. Aquele que quis fazer algo em desconformidade ao que Deus havia planejado, foi banido do céu. Mas a Bíblia diz que a terra, Ele colocou o homem para governá-la. E Deus chamou isso de livre arbítrio. Você e eu temos autonomia para vivermos a nossa vida orientados por Deus
no tempo de Deus, ou podemos vivê-la orientados por nós no nosso tempo. Mas eu quero te afirmar, irmão, se eu e você conseguirmos alinhar o nosso relógio ao relógio de Deus, nossa vida será mais prazerosa. Se você e eu conseguirmos ter sensibilidade, oportunidade, sabedoria para pedir a Deus: Senhor, mostra-me o teu relógio. O Fábio, nós sempre trombamos aqui nós dois, irmão. O Fábio está com a missão de fazer a abertura de todos os cultos. E aí, de domingo. E aí ele chega aqui pra mim, vem com o reloginho dele lá. Tem um no braço que é só de enfeite. Vou expor sua vida aqui, irmão. Ele chegou aqui outro dia com o celular. Eu falei assim: quantas horas é o seu relógio, irmão? Eu falei: vou trocar a bateria dele. Então pra que essa porcaria desse relógio? Tomara que você tenha trocado, né, irmão? Aí, mas ele chega aqui com... como é que chama o negócio? Celular. Pastor, deu hora aí? No meu já passaram 2 minutos, irmão. Nossa de Deus, misericórdia. Entende? Então, ouça o que eu quero colocar no teu coração hoje, irmão, como uma palavra de sabedoria para você. Jesus ensinou isso aos discípulos dele, ao fazer esta oração, que é a oração do Pai Nosso. E dentro desta oração existe uma frase muito importante, que é: seja feita a sua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Senhor, se você consegue crer em Deus, é uma oração muito importante, que eu e você possamos fazê-la todos os dias. Senhor, me mostra o teu relógio. Deixa eu sincronizar o meu relógio ao teu relógio, porque eu não quero estar no inverno com roupa de verão, e também não quero estar no verão vestido para o inverno. Que eu possa estar na hora certa e no lugar certo, porque eu sou a pessoa certa. Deus tem um plano para a minha vida e ele é ímpar, e tem um para a sua vida também, irmão. Mas a sua vida terá mais prazer se você conseguir estar na hora certa, porque qualquer coisa fora disso, menos prazer, mais sofrimento, mais dor. Amém, querido? Quantas pessoas poderiam ter uma vida melhor? Eu não diria nem que a pessoa é errada. O casamento poderia ser muito melhor se fosse daqui 2 anos e não agora. Quantas pessoas acabam sucumbindo? Se eu não tenho dúvida disso que eu estou te falando, não, irmão. Isso é bíblico, isso. Quantas pessoas acabam sucumbindo? O problema não é que a pessoa era errada, mas é que foi feito na hora errada. E aí, por falta de maturidade, por falta de sabedoria, não suportamos alguma pressão e picamos o pé em tudo. Se tivesse conseguido esperar, puxa vida, quantas vezes nós conversando com pessoas assim, a gente acaba vendo pessoas que se separaram, ou pessoas que entraram em algum processo, seja de qualquer que for a área, não necessariamente familiar, mas quando você olha uma pessoa com mais maturidade e você diz assim: se fosse hoje, nossa, se fosse com a mentalidade que eu tenho hoje, teria sido diferente. As minhas reações seriam diferentes. Por quê? Porque a hora agora é a hora certa. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo passar para você, irmão? Então, que nessa noite nós possamos sair daqui, irmão, assim, entendendo que se alinharmos os nossos relógios com o relógio de Deus, a nossa vida vai ser muito melhor. Amém? E eu não estou aqui para te dar o relógio de Deus, porque o relógio é dele, não é meu. Amém, queridos? Então, que você possa crer nisso e consiga começar a trabalhar você, a orar. Fala: Senhor, em nome de Jesus, me mostre o teu relógio. Alinhe, eu quero alinhar a minha vida, o meu tempo ao seu tempo. E isso vai trazer benefício para você e para mim. Amém, queridos? Para todos nós. Então, eu quero pegar 2 exemplos bíblicos aqui com você. Abra comigo, por favor. 2 Reis. Volta lá um pouquinho. 2 Reis, capítulo 20.
Eu vou te dar 2 exemplos de pessoas que estavam com estes relógios desajustados. 2 Reis, capítulo 20, do verso 1 ao verso 7. Acharam? 2 Reis, capítulo 20, do verso 1 ao verso 7. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Fala assim: misericórdia. Quantos gostariam de receber uma visita dessa, irmão? Tá perdoado, Léo. Tá perdoado, Léo. Verso 2: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias, quantos anos, irmão? 15 anos. Oh, que bênção, irmão. E das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Olha aqui, irmão. Esse homem estava em casa, apareceu-lhe uma doença, e de repente chega um mensageiro e diz para ele: Isaías, meu filho, Ezequias, meu filho, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Meu Deus do céu. Quantas pessoas acabam recebendo uma notícia dessa, irmão? Muitas vezes não através de um profeta, mas algumas vezes através de um exame, né? Apareceu um dorzinho aqui, não sei o que. Eu fui lá, fiz um exame. Eu não, o cidadão lá fez o exame, olhou, tumor maligno, metástase, não sei o que, testado de óbito, 2 meses. Puxa vida. Como eu disse para você, irmão, não tem nada pior, talvez, para as nossas vidas do que descobrir que ela encerrou-se. Entende? Sem que eu tenha cumprido projetos, planos, sonhos, e principalmente se eu levei a vida de uma forma, é um filho pródigo, vivi dissolutamente, estava nem aí, e fui tocando a vida, e de repente deparo-me com uma notícia dessa e descubro, não tem mais tempo. E aí você vai olhando, puxa vida, eu fico imaginando, irmão, que cena terrível. Ninguém esperava, esse moço não esperava isso. Entende, irmão? Eu não estou aqui com uma profecia dessa, espero eu, e profetizo vida para você, amém, queridos? Mas a eternidade, o mesmo texto que nós lemos, Eclesiastes fala assim: pôs também Deus a eternidade no coração do homem, para que ele tema a Deus, que faz todas as coisas do princípio ao fim. Irmão, Deus é um Deus que quando começa, já terminou. A Bíblia diz que todos os seus dias e os meus também já estavam escritos no livro dele. Amém, querido? Eu e você não sabemos o fim, mas Deus já sabe. Então, irmão, que eu e você possamos viver as nossas vidas de forma diligente, irmão, de forma sábia, que não venhamos, em nome de Jesus Cristo, perder oportunidades, que possamos valorizar cada momento de nossa vida com sabedoria, amém, queridos? Que possamos ter os nossos relógios ajustados, irmão, ao relógio de Deus. Ouça o que eu vou te dizer, irmão, quantas vezes perdemos isso, irmão? Quantos pais não aproveitaram a infância dos filhos? Passou, na hora que você assusta, cresceu.
Eu louvo a Deus, irmão, eu reconheço erros que cometi em minha vida. Nós cometemos, né? Eu reconheço, né? Mas deveria ter feito de uma outra forma. Mas eu não me arrependo numa parte disso, né? Eu deveria ter construído de uma outra forma minha vida pessoal. Não estou falando do ministério, minha vida pessoal. Eu tinha um trabalho muito bacana e abri mão dele de maneira abrupta, mas em cima de uma mexida dessa. Por quê? Porque eu não teria, eu viajava, eu ficava fora de casa. A Marina era novinha e eu andava com um retrato da minha filha e uma roupinha nova dela. Eu não deixava a Adriana ir lavar, eu pegava uma roupinha usada e eu ficava nos hotéis, fora de casa, ou dentro de um carro esperando, em reuniões, esperando as pessoas, e eu ficava chorando, vendo a foto e cheirando. Por quê? Porque o meu trabalho me consumia isso, mano. Então, se eu tivesse continuado daquela forma, eu não teria participado da infância dos meus filhos, não teria visto andar, não teria visto brincar, não teria participado de nada. Teria perdido a infância toda deles. Talvez tivesse mais dinheiro no bolso, mas talvez tivesse perdido a amizade e o relacionamento. Entende? Então, a gente precisa estar atento. Quantas pessoas perdem a infância, perdem a juventude, né? Perdem muitas coisas na vida porque o relógio está desajustado, mano. Existem momentos certos para todas as coisas. Amém, queridos? É importante a gente entender isso, mano. É importante a gente ajustar isso, porque isso pode custar caro. Nunca mais eu teria a chance de ter participado da infância dos meus filhos. Nunca mais. Ou você participa enquanto ele é criança, ou nunca mais participará. Amém? Eu tive a oportunidade de tê-los no colo, tive a oportunidade de dar banho neles, todos eles. Todos eles. E a Marina fica assim, ai pai, eu fico assim, minha filha. Eu lavava a sua pelelequinha, e eu passava talquinha, ela, para pai, meu Deus do céu. Minha filha, eu fazia isso. Dava banho, passava talquinho, né? Punha no colo. Tenho muitas fotos dela, irmão. Glória a Deus, que bênção. Eu que a fazia rotar, minha esposa dava de mamar, eu a fazia rotar. Eu dava banho toda noite. E que bênção, irmão. Que bênção. Isso foi muito importante para mim e para eles. Entende, irmão? Isso foi muito importante, irmão. Se eu não tivesse feito isso, nunca mais eu ia fazer, irmão. Porque ela não deixa mais. Eu te confesso que eu ainda gostaria de dar banhozinho nela. Mas ela fala assim, não pai, agora não. Fala, filhinha, fazer o quê? Não, mas eu não perdi a minha chance. Amém, queridos? Lucas capítulo 12. Vá lá, por favor. Eu sei que em casa eu vou ouvir, mas é a verdade. Quem quiser ver as fotos eu mostro. Essas fotos ficam guardadas porque ela toma. Eu pego as fotos do João lá, tem umas fotos do João lá peladinho lá. Algumas ele recolhe, irmão. Não, mas não mostrar pra ninguém não. Hein? Ele rabisca as partes íntimas, irmão. Ele não ouviu não. Fala, não estraga essa foto, não, ninguém vai ver isso não. É bom. Lucas capítulo 12, versículo 13. Lucas 12, verso 13. Diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes respondeu: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, olha a parábola de Jesus, que fantástico. O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo. O homem dizia consigo mesmo: que farei?
pois não tenho onde recolher os meus frutos. E diz com quem, irmão? Com ele mesmo. Farei isto. Oh, que grande ideia! Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens. Para quanto, irmão? Para muitos anos. Fala-se muitos bens para muitos anos. Mais uma vez, fala muitos bens para muitos anos. Isso é o que ele falava consigo mesmo, amém? Descansa, come, bebe-te e regala-te. Esse era o relógio do homem, amém, irmão? No relógio do homem estava dizendo assim: muitos bens, muitos anos. Mas e o relógio de Deus, irmão? Mas Deus lhes disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Olha aqui, irmão, este é o exemplo mais fantástico que eu consigo perceber na Bíblia de um desajuste de relógios. O homem estava falando assim: muitos anos. Deus estava falando quando, irmão? Hoje. No relógio dele, a programação era para muitos anos, mas no relógio de Deus tinha encerrado, irmão. Acabou. Que coisa terrível, irmão. É você achar que tem muito tempo, só que para Deus já terminou. Meu Deus do céu. Então, a cada dia, irmão, nós precisamos estar prontos. Amém, queridos? Prontos a cada dia, irmão. Que o teu relógio esteja sempre sincronizado ao relógio de Deus. Por quê? Porque se o teu relógio está sincronizado com o de Deus, você vai acelerar mais. Você não vai ficar de maneira mais lenta. Você vai ser mais preciso. Amém, queridos? E sua vida, com certeza, terá um resultado maior, irmão. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, irmão, mais uma vez eu te falo: Deus tem um propósito em sua vida, em nossas vidas. Amém? Não vamos adiantar ou atrasar os planos de Deus para nós, irmão. Amém? Nós precisamos alinhar o nosso tempo ao tempo de Deus. Quantos querem alinhar o seu tempo ao tempo de Deus? Diga amém, Jesus. E aí, vou encerrar com um exemplo do próprio Jesus. João capítulo 11. Que vem um ensino para você e para mim aqui. Encerrarmos e orarmos muito. Que nesta noite, e eu vou te afirmar uma coisa, irmão. Falam que o relógio mais preciso é o relógio suíço. Mas eu quero te afirmar: o relógio mais preciso é o relógio do nosso Deus. Amém, irmão? Esse não atrasa nem adiante. Nem adianta. Esse não atrasa nem adianta. O relógio de Deus, ele é fantástico. João capítulo 11. Olha que ensino tremendo aqui para você e para mim. João 11, 1. Diz assim: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, que irmão, não tropece, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme,
Senhor, perdi, que disse assim, Senhor, se dorme, estará salvo. Olha aqui, irmão, e nós vamos encerrar aqui. As duas irmãs falaram, Jesus, o senhor precisa correr. Meu irmão está à beira da morte. Isso era o relógio das mulheres. Jesus precisa chegar rápido. Mas Jesus, ele tem o tempo certo para todas as coisas. Amém, queridos? E Jesus diz com esse texto: aquele que anda no tempo certo não tropeça. Sabe por que tropeçamos? Andamos fora do tempo. Sabe por que machucamos? Porque andamos fora do tempo. Ou estamos correndo, ou estamos retardados. Aquele que anda no tempo certo jamais tropeça, porque tem o respaldo de Deus. Se você e eu estivermos no tempo certo, as coisas vão acontecer nas nossas vidas. Amém, queridos? Se nós conseguirmos ajustar o nosso relógio, Jesus jamais atrasou em nada, irmão. Deus não atrasa. Fala para o teu vizinho assim: Deus não atrasa, irmão. Mas também não adianta. Amém, querido? Deus não atrasa, mas também não adianta. Então muitas vezes, por ansiedade, nós adiantamos, saímos correndo na frente. Ou por retardo, atrasamos. E aí perdemos oportunidades gigantescas de viver em plenitude, irmão. Então que nessa noite, irmão, em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo possa trabalhar o teu coração e o meu, irmão, para que a ansiedade desses dias não nos faça sair apavorados, correndo fora do tempo. Amém, queridos? Mas que também o comodismo, por falta de sabedoria, nos faça ficar parados enquanto a oportunidade se vá. Em nome de Jesus Cristo, irmão, que nós possamos ser as pessoas certas, na hora certa e no lugar certo. Isso vai redundar, sabe em quê, irmão? Milagre na tua vida. Vai redundar em bênção, vai redundar em alegria para você, vai redundar em paz, vai redundar em tanta coisa abençoada, irmão. Amém, queridos? Mas nós precisamos ajustar, irmão, os nossos relógios, em nome de Jesus Cristo, irmão. Então, eu sinto isso com muita clareza nesses dias, irmão. Eu vejo, assim, tempos de oportunidades. Eu vejo, assim, que o tempo, a cada dia, né, Deus tem propostas, projetos tão tremendos para as nossas vidas. E pela falta de sintonia, entende, irmão? Pela falta de sincronismo, nós perdemos tanta oportunidade, irmão. Entende? É o cidadão que às vezes o tempo está acabando, mas ele não tem noção, irmão. E ele está tocando bola. Nesses jogos a gente vê muito assim, que tem uns caras que parece que estão dormindo, né, irmão? Às vezes eu vejo isso, né? Usando a figura do futebol que hoje está aí, né? 3 vezes por dia, né? Às vezes o cidadão parece que não caiu a ficha, o tempo está acabando e o cara, em vez de avançar, o time do Cruzeiro tem muita essa mania, irmão. Puxa vida, o tempo está acabando e os neguinhos ficam, toca pra lá, toca pra cá. Fala, meu Deus, esse cara eu acho que ele não entendeu. Falta 5 minutos para acabar o jogo, precisamos fazer um gol. Por que ele tá voltando bola? Então tem gente que às vezes eu vejo assim, irmão, o tempo tá aqui e o cidadão tá, meu filho, eu acho que você não tá entendendo. Não é possível, não é possível. Outras vezes também nós vemos pessoas ansiosas, né, perdendo oportunidades por causa da ansiedade. Não adianta a ansiedade, nós precisamos achar o time correto. Amém, queridos? Sensibilidade, mano, para que o Espírito Santo possa falar ao teu coração e ao meu, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Que não percamos oportunidades, irmão, em nome de Jesus Cristo. Eu oro e clamo ao Senhor por isso, que nós não venhamos perder oportunidades, né, nesses dias, em nome de Jesus Cristo. Que o teu relógio esteja sincronizado ao relógio de Deus, irmão. Que você não receba, né, notícias que te peguem assim, nossa, acabou, nossa, o que eu fiz da minha vida? Nossa, meu Deus. Muitas vezes acontece isso, irmão. Na hora que eu assusto, caiu a ficha. Vamos pensar na família, que esses dias é algo que mexe muito conosco. Correria, né, irmão? Correria. De repente caiu a ficha. Nossa,
Na hora que o cidadão assusta, ou a mãe assusta, já é um rapaz. Nossa, meu filho, quantos anos? 19. Que isso, cara? Passou a infância, passou a adolescência, passou tudo. Eu não vi, irmão. E agora? Nunca mais eu vou ter essa criança, nunca mais eu vou ter um adolescente, nunca mais eu vou ter um jovem. Entende o que eu estou te falando, irmão? Perdeu, desalinhou, nossa, dormi, perdi a oportunidade, o tempo passou e eu não vi. O meu relógio estava alinhado diferente. Entende, irmão? Que Deus te dê sabedoria, nos dê sabedoria, para que nós possamos andar alinhadinhos, irmão. Que o Espírito Santo possa revelar para você, irmão, o time de Deus para sua vida. Que o Espírito Santo possa mostrar a você: este é o relógio de Deus para você, irmão. Olha aqui, ajuste seu tempo, em nome de Jesus Cristo. Quantos recebem isso no teu coração? Quantos gostariam de ter seus relógios ajustados ao relógio de Deus? Diga amém, Jesus. Então, eu quero convidar você a colocar-se de pé, então, por favor, para nós orarmos por isso. Deus tem um plano para a sua vida, querido. Você é a pessoa certa. Deus não se enganou a seu respeito, irmão, nem ao meu. Amém? Você pode até pensar, mas você mesmo. Você mesmo. Deus não se enganou a seu respeito, nem ao meu respeito. Nós que nos desconectamos de Deus, nós perdemos o foco, irmão. Nós nos desconectamos de Deus e isso tem custado caro para cada um de nós. Mas que nessa noite, irmão, o Espírito Santo possa falar ao teu coração, querido, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa trazer luz a você, irmão. E que você e eu possamos sair daqui essa noite desejosos de sincronizar o nosso relógio ao relógio de Deus. E consequentemente, irmão, a sua vida vai se tornar muito melhor, irmão. Tudo que está à sua volta vai ficar melhor. Tudo, irmão, em nome de Jesus. Então eu vou te dar 1 minuto para você orar por isso. Peça a Deus aí no seu coração. Peça ao Senhor essa noite, irmão. Fale com Deus aí essa noite no teu coração. Senhor, eu desejo alinhar o meu relógio ao teu relógio. Eu quero andar no seu tempo. Eu quero fazer as coisas à sua hora. Não nos deixe, Senhor, perder esse tempo, Senhor, em nome de Jesus. Não deixe que o sistema dite o nosso tempo. Não deixe que as circunstâncias ditem o nosso tempo, Senhor. Não deixe, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus, revele-se, Senhor, a cada um de nós esta noite, no nome de Jesus. Revele-se, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, não nos deixe, Senhor, avançar, não nos deixe andar fora do tempo, Senhor. Que a ansiedade não venha nos fazer, Senhor, sair fora do tempo, Senhor. Não deixe também o comodismo nos fazer parar, Senhor, em nome de Jesus. Precisamos estar na hora certa, no lugar certo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra diz isso, que há tempo para tudo
e todo propósito debaixo do céu. O Senhor gerou a cada um de nós no tempo certo. A tua palavra diz que o Senhor escreveu os nossos dias. Ó Senhor, então te pedimos hoje, Espírito Santo, que cada um de nós saímos daqui essa noite, Senhor, despertos, ó Deus, para ajustar, ó Deus, as nossas vidas, a tua vontade e ao teu tempo, Senhor. Em nome de Jesus, não nos deixe sair, ó Deus, dessa sincronia, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Não deixe que a circunstância, o sistema, não deixe que nada venha, Senhor Deus, fazer com que os nossos relógios, Senhor Deus, adiantem ou atrasem, Senhor. Unja-nos para isso, Espírito Santo. Dê sensibilidade a cada irmão, a cada irmã aqui essa noite, a cada jovem, ó Deus, a cada criança, a cada adulto, a cada pai, a cada mãe, Senhor. Nos dê sensibilidade, Senhor. Não nos deixe, ó Deus, perder o tempo, ó Senhor, em nome de Jesus, Pai. Não nos deixe, Senhor, porque isso tem custado caro, ó Deus, as nossas vidas, Senhor. Quantas pessoas sofrem, ó Deus, por estar com seus relógios desajustados, Senhor. Então ajude, ó Deus, as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Queremos ser pessoas mais felizes. A tua palavra diz que o Senhor fez tudo formoso no devido tempo. Que haja formosura em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém para isso, irmão? Que você saia daqui, e eu também, irmão, com essa sensibilidade. Que a tua vida seja sincronizada ao time de Deus. Amém, querido? E eu quero te afirmar, irmão, você não vai tropeçar mais. Você nunca mais vai andar à noite. Amém? Andar à noite é andar no escuro, irmão, sem saber. Não, você vai andar na hora certa. Jesus disse: quem anda no tempo certo não tropeça. Fala pro teu vizinho assim: você não vai mais tropeçar, porque você vai andar no tempo certo. Em nome de Jesus. Amém, queridos?